Ou seja, se eu sou intencional na minha comunicação, eu gero uma ação. E se eu gerei a ação, eu consegui meu objetivo, que é me comunicar com a pessoa. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Conversa. Muita gente fala, né? Ah, eu não sei falar em público, eu nasci tímida, não tenho pra onde ir. Mas muita gente não sabe que falar bem é treino. E a gente vai compartilhar aqui algumas técnicas de como falar bem em público. E o convidado de hoje é Rafael. Bora, Rafael. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversa. E, pra mim, esse é para mim um dos temas mais importantes, porque isso define tua carreira, isso define a forma como as pessoas vão se relacionar com você. E saber se comunicar talvez é a ferramenta mais importante da vida. Não é só da vida profissional, é da vida pessoal. Eu já compartilhei, quem me segue lá no meu Instagram, sabe um pouquinho da minha história aí nessa questão de oratória, né? Eu não abri a boca por muitos anos, eu sempre fui muito tímida e estou aqui hoje, quebrando aí a barreira da timidez. E como eu falei no começo, se comunicar bem é treino, você não é um passe de mágica, não é um curso que você faz e você começa a falar bem. No começo você realmente não vai falar bem, você vai falar baixo para uma câmera, por exemplo, numa reunião, igualmente. Mas com o tempo você vai melhorando, você vai ficando mais habilidoso na jornada, né? Olha que interessante, não sei se você sabe a etimologia da palavra comunicação. A comunicação, ela é simplesmente você gerar uma ação na pessoa que você está se direcionando, perfeito? Então, ou seja, se eu sei que me comunicar bem é gerar uma ação em quem está me ouvindo, eu preciso, para me comunicar bem, ter estratégias que façam essa pessoa agir sobre o que eu falo, perfeito? E aqui existem 3 coisas importantes que todo bom comunicador tem que ter. Primeiro, você tem que ter simplicidade, ou seja, a tua comunicação ela tem que ser tão simples que qualquer pessoa que estiver te ouvindo ou te assistindo, ela consiga entender. Eu sempre falo e uso isso para os treinamentos que eu dou para médico, que é o seguinte: como é que eu faço para saber se estou me comunicando bem? Pega a tua mãe e explica sobre o tema da tua área médica para ela. Se ela entender, você se comunicou bem. Ou seja, a simplicidade da forma como você se comunica vai determinar e influenciar na ação que a pessoa vai exercer depois do que você falou. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante sobre comunicação, você precisa ser específico, sem rodeios. Tem gente que vai falar, hoje o cara me ligou pra falar um negócio, não lembro, foi uma coisa. O cara vai falar um negócio do cartório, de uma coisa que eu tô resolvendo. Ele chegou, não, porque eu queria te dizer que o que tava programado pra hoje não deu certo por causa disso, disso. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, conseguiu ou não? Ele não. Ou seja, ele ia ficar ali 5 minutos remando no que tava falando pra chegar no objetivo que eu queria. Então, ou seja, a falta de especificidade faz as pessoas pararem de te ouvir. Ou seja, faz as pessoas perderem a atenção na tua narrativa. Então, ou seja, um bom comunicador ele precisa ser simples, ou seja, qualquer pessoa precisa entender o que ele fala. Ele tem que ser específico, ou seja, eu tenho que ir direto ao ponto. Se eu te faço uma pergunta direta, você me responde de forma direta. Ou seja, Rafael, você vai vir pra academia hoje? Sim ou não, é simples. Aí a pessoa, não, deixa eu te contar, é o seguinte, é porque ontem eu fui dormir tarde, e aí porque eu fui dormir tarde eu tava com dor de cabeça, e hoje de manhã eu não consegui, sabe, deu uma dor de barriga e eu acabei não indo. Ou seja, tu enrola pra chegar no objetivo, então seja específico. Se eu te fiz uma pergunta direta, você me responde de forma direta. Terceira coisa, você tem que ser intencional na tua comunicação, ou seja, qual é a minha intenção com o que eu estou falando? O que eu quero fazer aquela pessoa, em cima de que eu quero que ela age? Então, ou seja, você tem que ter intencionalidade. Ou seja, qual é o objetivo do que eu estou falando? Para que aquela pessoa faça o que eu quero. Então, um bom comunicador ele precisa ser simples, ele precisa ser intencional e ele precisa ser específico na comunicação dele. Você é assim? Perfeito. A gente sofre trabalhando com o Rafael pra gente ter esses pontos aí, porque, né, a gente tem dificuldade na nossa comunicação, já melhoramos muito, mas isso aí que é treino, né, como eu falei, é treino. Então, o Rafael sempre vai. E aí, direto ao como, tarará, tarará, quando a gente vai fazer pergunta, que a gente sempre fica rodeando. E olha o meu problema, né, porque eu trabalho 100% com mulher lá, e mulher normalmente ela não é muito específica não, ela gosta de dar as rodeadas. Então eu treino minha equipe exatamente pra isso. Por quê? Porque, vamos lá, tempo é dinheiro. Tempo é o único bem que a gente não consegue voltar atrás. O tempo perdido não volta mais. Então, ou seja, se eu sou simples, específico e intencional, eu consigo facilitar o meu objetivo. Ou seja, se a gente não tem tempo para perder, e se eu me comunico errado, eu tô perdendo tempo. Eu tô perdendo só meu tempo, eu tô perdendo tempo da pessoa que parou para me ouvir. Então, esse é um trabalho que tem que ser diário. Por isso você tem que gravar esses 3 pilares aí. Eu tenho que ser simples, ou seja, qualquer pessoa entende o que eu falo.
eu tenho que ser específico, eu tenho que ir direto ao ponto, sem rodeios, e eu tenho que ter uma intenção da minha comunicação. O que eu quero com ela? Vamos trazer aqui, Rafael, algumas técnicas para você que está querendo melhorar sua comunicação. A gente vai fazer um bate-pronto aqui. Eu vou falando e você vai dando um direcionamento. Então, primeira técnica para a gente melhorar nossa comunicação é respirar antes de falar. Primeira coisa, eu tenho que dominar muito do que eu vou falar. Ou seja, quando você domina o que você vai falar, você fica mais tranquilo. Olha como é. Quando você vai para uma zona de um lugar que você não conhece, você fica o quê? Você fica ansioso. Nervoso. Então, a melhor forma que eu utilizo na minha rotina, né, de treinador, de educador, de médico e de homem, é como? É dominando do que eu vou falar. Eu estudo sempre antes que eu vou falar. Eu domino o território. Eu gero uma previsibilidade do que eu vou fazer. Eu sempre penso antes. E como é que eu fazia isso no início? Eu ficava falando no espelho. Eu falava comigo no espelho. Eu ficava lá no espelho falando isso. Então, ou seja, isso ajudou a eu aprender a controlar o que eu ia falar, a minha narrativa. Ou seja, primeiro eu penso no que eu vou falar, eu estudo e vou fazendo. No início é assim. Hoje, aqui, as perguntas aqui estão vindo do nada. Eu faço minha live, eu não uso um slide. As aulas que eu dou para médico, eu uso 4 slides e eu falo 2 horas. Por quê? A prática me deixa fazer isso. Mas para quem tá começando, para controlar essa respiração, é fazer uma previsibilidade que você vai falar. Domine o assunto, sempre vai falar do que você domina. Construa uma narrativa na tua cabeça, uma trilha neural. Por isso que eu sempre falo para meus alunos, fazer live é a melhor forma de você dominar isso. Por quê? Porque você fica treinando aquilo toda semana. Eu faço 3 lives por semana ao longo de 2 anos. Meu amigo, é live por cima de live. Só que isso me deu a capacidade de falar do que eu quiser. Só que eu estudo isso todo dia. Todos os dias eu estudo. Então isso me ajudou, né, a desenvolver essa capacidade de controlar a minha respiração. Então, né, lembrando aqui, quando a gente faz nossas reuniões, eu e as meninas, a gente sempre tem esse problema com a questão da respiração. E aí a gente sempre fica se controlando, né? Em que sentido? A gente começa a perder a respiração, volta, silêncio, respira, bebe uma água e continua. Porque aí você consegue revisitar o que é que você estava explicando ali, porque para quem tem esse problema de falar em público, a gente sofre com essa questão da respiração, né, de começar a ficar ofegante e se perder no meio do caminho, dar um branco. Então, é isso aí. Uma coisa importante que pode te ajudar nisso é o seguinte: eu tô falando, eu tô começando a ficar ansioso. E essa ansiedade tá me bloqueando de falar. Então tem 2 gatilhos que você pode ajudar a fazer isso. Primeiro, faz uma pergunta pro público. Chega pro público e fala assim: Mônica, o que é que você achou do que eu falei aqui agora? Porque quando você faz isso, você transfere a energia que está sobre você para outra pessoa. E dá tempo de respirar, inclusive, né? De dar uma relaxada. Segundo, beber uma água. Gente, eu beber uma água aqui que eu tô com sede. Pronto, acabou. Ali você dá uma destravada. Mas esse gatilho de você gerar pressão, ele exerce 2 efeitos. Primeiro, tira a pressão que está sobre você e transfere para a pessoa que está ali te assistindo. E segundo, faz as pessoas terem atenção. Por quê? Porque quando você faz isso, a pessoa fica com medo de ser perguntada e ela tá viajando. Então essa é uma técnica que eu utilizo tanto para controle dessa ansiedade, quem tá ali palestrando, quanto para deixar o público ali que tá te assistindo atento ao que você tá falando. E não tem jeito, né? Quem fala correndo demonstra uma certa ansiedade e medo na fala. E quando você fala ali com pausas, respirando, você acaba demonstrando mais domínio sobre o assunto, né? Você passa mais segurança nesse sentido. Depende, porque eu falo rápido pra caramba e é porque eu acho que eu sou rápido assim, na minha vida. Então esse foi um problema pra mim no início, porque eu falava rápido, o povo me chamava na época da faculdade de Tais. Porque eu falava tão rápido que eu embolava a fala. E não era por falta de domínio, porque eu estudava muito. Só que eu ficava ansioso pra falar e queria falar e eu atropelava a minha fala por cima da outra. E isso eu acho que é tempo mesmo. É você trabalhando, ouvindo o que as pessoas estão falando, que aí você vai modulando. Perfeito. Uma segunda técnica que você pode utilizar é contar uma história que conecta. Porque às vezes quando você traz ali uma história e a pessoa se envolve, já viveu aquela mesma experiência, isso aí vai conectar a sua fala com o público, né, Rafael? Então isso aí também é um ponto interessante para... Quem foi o maior contador de história da vida? Jesus. Pronto. Então, ou seja, tá lá. Isso é bíblico. Se você estudar Provérbios, você vai ver lá que Salomão, o que é que ele fazia para manter a atenção também, assim como Jesus? Ele usava as coisas que são naturais. Então, ou seja, eu tenho utilizado isso na minha narrativa agora, que é o quê? É você fazer sempre associações com coisas naturais, que fica fácil. Porque quando eu chego e falo que, por exemplo, o paciente que tem varizes é igual uma árvore, que as folhas da árvore são os vasinhos, os galhos são as microvarizes, o tronco as varizes grossas e a safena é a raiz, eu tô fazendo a pessoa, porque todo mundo sabe que é uma árvore, todo mundo sabe as características de uma árvore. Então eu tô trazendo uma linguagem, um conteúdo científico e técnico para um conteúdo natural. Então, ou seja, utilizar experiências naturais
para contar histórias e associações com o conteúdo que você quer trazer, isso torna a tua linguagem também simples, específica, intencional e faz a pessoa entender. Porque qualquer pessoa entende o que é uma árvore. Dá um outro exemplo. Às vezes o paciente fala assim, doutor, porque minha perna tá manchando. Eu falo assim, por quê? Porque isso é igual a infiltração da parede. A infiltração da parede, o que acontece? Aquela mancha ali surge do nada? Não, porque tem um cano furado. E esse cano furado, adianta eu pintar a parede sem resolver o problema de encanamento? Não. A mesma coisa é o tratamento de varizes. Se eu ficar fazendo aplicação avulsa sem estudar a fundo o que está por baixo, o que é que está alimentando, eu comprometo a entrega. Então a senhora entende por que eu preciso fazer o Doppler. A senhora entende por que eu preciso entender tudo que está acontecendo embaixo da sua perna. Aí lá, doutor, entendi. Pronto. Então a senhora vai sempre lembrar agora da infiltração da parede. Então, ou seja, sempre associe com histórias de coisas do cotidiano das pessoas e traga coisas da natureza mesmo. Por exemplo, da árvore e outras coisas. Perfeito. Uma terceira técnica que a gente pode trazer aqui é você treinar em voz alta, né? Porque quando você fala em voz alta, você vai melhorando ali seus vícios de linguagem, sua respiração. Então, se você quer melhorar sua fala, você precisa falar, né? E é treinando isso aí que você vai ficando melhor. Treinando em voz alta. Gravando um vídeo, gravando você mesmo, e você vai vendo ali como é que você, os pontos que você pode melhorar. Eu falava muito baixo nos vídeos. Então, eu fui percebendo os pontos ali que eu precisava melhorar e fui melhorando no caminho. Minha concepção é a seguinte, quanto mais você fala, melhor você fica. Exato, verdade. Falar baixo é uma forma de defesa de quem tá começando a falar. Porque você falando baixo, você tá ali com medo, então falando baixo a pessoa não ouve. Só que pra você ficar bom nisso, eu acho que é fazer mesmo. Quanto mais você faz, mais você fala, mais alto você fica, mais autoconfiante você fica, né? E então você fala com mais autoralidade e com mais firmeza na comunicação. Existe uma técnica também importante nessa questão da altura, é o que acontece, é chamada senoide. O que é a senoide? É você oscilar o volume da sua voz para não ficar monótono. Olha um filme como é, um filme de Hollywood. Ele sempre vai ter uma fase que o mocinho tá sofrendo, depois vem um clímax, depois as coisas vem o vilão e fica oscilando. Então, ou seja, quando você oscila a sua voz na comunicação que está exercendo, você deixa sua comunicação menos monótona. Então, ou seja, se você quer falar uma coisa de atenção, preste atenção. E aí você vai aumentando e diminuindo. Porque isso mantém o teu público atento sem ficar com sono. Entendeu? Então essa senoide, na hora da tua comunicação, também te ajuda as pessoas a manterem mais atentas ao que você tá falando. Perfeito, Rafael. Dá uma revisada aqui agora, uma parada geral para as pessoas que estão te assistindo aí e querem melhorar a técnica de comunicação. Primeiro, quem se comunica bem, passa bem. Isso é fato. Se você não souber se comunicar, você não consegue se relacionar com o teu futuro marido ou esposa. Se você não consegue se comunicar bem, você não consegue educar teu filho. Se você não consegue se comunicar bem, as pessoas não vão te notar. Se você não se comunicar bem, você não vai conseguir crescer. Então, se comunicar é uma necessidade humana, tá certo? Ponto. Como é que eu me comunico bem? Me comunicando. Ou seja, quanto mais você fala, melhor você fica. Recomendo sempre que quando você começar a falar, quer dar palestra ou fazer live, escolha temas que você domina. Para que quando você... Olha aquilo que eu falei lá no início. Quando você fala do que você domina, você fala melhor. Você fala mais seguro. E principalmente para quem está começando, quando você fala algo que você domina, fica mais fácil de falar. Terceira coisa, se coloca à prova. Se coloca, aquilo que eu falava sempre com a Mônica lá nas reuniões da clínica, alguém está fazendo uma palestra, terminou, fala, ou dá uma observação, porque ali você está começando a destravar de falar em público. Ou seja, falar num ambiente, às vezes, que não é o teu ambiente do dia a dia. Perfeito? E utilizar aquelas 3 ferramentas, que aquilo ali para mim é extremamente importante. Simples, ou seja, o que você fala todo mundo entende. Se tua avó ouvir, ela vai entender. Segundo, ser específico, sem rodeios, ninguém tem saco, principalmente no mundo acelerado que a gente vive hoje. Você ficar enrolando demais na tua comunicação, ninguém quer saber de você. E terceiro, intencional. Quando eu tô falando para alguém, qual é a minha intenção? Lembra? Comunicar é gerar uma ação em quem tá me assistindo. Então, ou seja, se eu sou intencional na minha comunicação, eu gero uma ação. E se eu gerei a ação, eu consigo meu objetivo, que é me comunicar com a pessoa. Perfeito. E a gente não precisa ser perfeito para poder começar a falar, né? Tem muita gente que não entende isso. E basta a gente ser verdadeiro. Porque do outro lado pode ter alguém esperando uma fala sua para tocar ele e mudar. Eu escuto muito isso. Exatamente. Inclusive. E é isso. E lembra disso. Quando a gente vai se comunicar, a gente tem mais medo de falhar na comunicação, né? O segundo maior medo da humanidade, você sabe o que é? É falhar em público. As pessoas têm medo de se comunicar, sabe por quê? Porque tá com medo de falhar, tá com medo de gaguejar, tá com medo de falar besteira. Não tem jeito, como eu te falei, eu te dei aqui ferramentas para te ajudar a não falar besteira, para tornar a tua fala mais interessante, mas nada vai substituir a tua capacidade de falar. Se tu não falar, não vai.
Então, fale. Pega essas ferramentas que a gente compartilhou aqui hoje, aplica, e quanto mais você falar, melhor você vai ficar. A primeira vez que eu falei na internet, meu coração quase sai pela boca. Então, tem um vídeo meu lá, depois eu vou botar aqui no link, que eu tava por quase infartar. E olha como... Só que fazendo, depois de umas 500 lives, 500 não, umas 300 lives que a gente já fez, né? Fica menos difícil. A gente encerra, né, mais esse episódio. Se conhece alguém que tem medo de falar em público, por medo de falhar em público, e quer pegar um pouco desses insights e ferramentas que a gente compartilhou, compartilha. E lembra, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Por quê? Porque quando você se inscreve, a gente cresce. Se a gente cresce, a gente vê que tá fazendo sentido, né? Todo esse conteúdo que a gente compartilha semanalmente aqui com vocês. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio.